Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Eu sou Fausto Arruda Botelho, sou diretor da Enfoque Informações Financeiras e da Constop, Consultoria Financeira. Nós estamos começando quinta técnica com o Momento Enfoque. Aqui nós fazemos uma análise do mercado, nossa análise é uma análise técnica, a nossa análise técnica, nós apresentamos as conclusões que a gente tira baseadas exclusivamente nos gráficos de preços, nós não usamos indicadores, nós entendemos que tiramos informações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços, olhando apenas os gráficos de preços. Nós aproveitamos esse espaço para falar alguma coisinha sobre o Terminal Enfoque, alguns dos recursos do Terminal Enfoque, e também falar sobre o método Constop. O método Constop é um processo de se operar no mercado que implica basicamente dois itens. Você opera com as chances a seu favor e você controla o risco das suas posições. Você controla o risco mensal, você define, portanto, quanto você pode perder no máximo no mês, e isso é muito simples, isso é apenas função do que você quer da vida, do que você quer da bolsa. O que você quer da bolsa? Você já pensou nisso? O que você quer especulando nos mercados de renda variável? Nos cursos que fazemos, nós dizemos que o amador quer ganhar dinheiro, mas o profissional quer extrair das suas operações uma taxa de rentabilidade anual. Quando a gente traz essa taxa de rentabilidade ao mês, a gente então tem o que a gente quer dessas nossas operações. Nós, por exemplo, que damos consultoria para o Fundo Constop, vamos atrás de buscar uma rentabilidade de 150% do CDI. Para quem opera alavancado na bolsa, parece que não é muita coisa, mas existe uma indústria enorme no Brasil, que é a indústria de fundos de investimento. Para se ter ideia, são 7 mil fundos de investimento, mais de 7 mil, são 7.100 aproximadamente, fundos de investimento multimercado, mais 2 mil fundos de ações aproximadamente, mais uma série de outros fundos de renda variável, de renda fixa, perdão. E essa indústria movimenta $1 trilhão. Existe $1 trilhão com base no relatório da Ambima, publicado no início de 2012, com base no fechamento da indústria 2011, deve estar saindo de 2012 agora, mas existia lá $1,9 trilhão, que equivale a aproximadamente $1 trilhão. Hoje nós devemos estar acima desse valor ainda, né? Então, nessa indústria, conseguir qualquer coisa acima do CDI, e a gente fala em porcentagem do CDI, né? Então, quando a gente vai aplicar na renda fixa, por exemplo, num banco, o banco fala em porcentagem do CDI. Nem todo mundo consegue 100% do CDI na renda fixa. Então, o que a renda fixa proporciona, eventualmente, se você tem um dinheiro razoável no seu banco, você vai poder conseguir 100% do CDI. Então, qualquer coisa que seja substancialmente acima de 100% do CDI é muito visado pelas pessoas que têm investimentos por fazer. Então, nós, no fundo, que vamos atrás de 150% do CDI, precisamos ganhar em torno de 0,8% a 0,9% ao mês. Então, isso é o que nós arriscamos. No fundo Constop, e eu vou mostrar para vocês aqui o fundo, nada como a gente ilustrar, né? Eu até estava aqui com uma... eu estou entrando no site, que é um site gratuito, qualquer um pode fazer o uso dele, que chama-se Comparação de Fundos. Isso pode ser feito também no site da corretora XP. Mas eu estou usando esse cara aqui e vou
escrever aqui com stop, ele já me dá o gráfico do fundo comparado com o CDI. Então, isso é só para ilustrar, né? A gente está falando de um fundo, é o que é uma entidade etérea. Na verdade, o fundo pode ser ilustrado, o fundo pode ser ilustrado com um gráfico de preços. Nesse caso, eu estou mostrando o gráfico do fundo com stop no período de 2 anos. E no período de 1 ano, onde eu quero fazer uma observação que tem a ver com o método com stop. Até final de 2012, nós estávamos assumindo um risco por mês de 0,8. E, portanto, estávamos indo atrás de 0,8, que era aproximadamente 150% do CDI. Mas a partir de janeiro, nós percebemos, como dá para ver aqui no gráfico de 2 anos, que nós não estávamos indo a lugar nenhum, porque performance, que é o que nós buscamos, é composta de 2 variáveis, rentabilidade e perdabilidade. Então, se por um lado nós estávamos garantindo que não tínhamos perdas significativas, né, isso comparado logicamente com o CDI, né, se a gente compara com o Bovespa, você vê as perdas. Aí agora a linha preta é o Bovespa, né? Então, a gente aí vê como nós temos estado bastante pouco voláteis, né? Que é algo que se busca, que é algo positivo na evolução das cotas de um fundo. Mas, quando a gente compara com o CDI, se a gente está abaixo do CDI, como aconteceu aqui no final do ano, a gente não desperta a paixão aí dos investidores e acaba não conseguindo captar investidores para aplicarem no nosso fundo, e a meta de qualquer gestor é ter o seu fundo crescendo em valor patrimonial. Então, nós entendemos que nós estamos indo bem na parte de perdabilidade, quer dizer, estamos garantindo, estamos fazendo um controle de risco muito bom, mas na parte de rentabilidade nós estamos deixando a desejar. E uma coisa que eu estava sentindo falta era o que eu sempre comentava com os meus pares aqui. Nós somos em 3 que fazemos as análises e fazemos as recomendações para o gestor que administra o fundo, é que me faltava risco. Risco é condições de operar. Por quê? O que nós fazíamos é que tínhamos um risco de 0,8 por mês, ou seja, se a cota fosse 100 no começo do mês, ela não podia ser menos do que 0,8% a menos que 100, ou seja, teria que ser 99,02 no final do mês, no máximo, né? A caída máxima ela poderia ir a 99,02. Nem 1%, 0,8%, quer dizer, 80% de 1%. E nós ainda dividimos esse risco em 2 quinzenas, de maneira que começava o mês nós tínhamos 0,4 de risco. Pelos critérios de risco em cada operação que nós adotamos, nós podíamos perder no máximo 0,1 por operação. Com o método com stop, nós temos uma situação que, usando o terminal enfoque e estando num gráfico, a gente, para calcular esse risco máximo, tem uma situação que é muito simples. A gente, dentro do terminal enfoque, estando dentro de uma ação, por exemplo, aqui em CEMIG, digamos que eu quisesse comprar CEMIG, né? Então eu simplesmente pego o ícone do método com stop e marco o stop aqui embaixo dessa bandeira, marco o objetivo, e aí o software abre essa janela, que é a janela que a gente chama de janela de planejamento, em que ele me recomenda uma quantidade de ações. E também, não só me recomenda a quantidade de ações, mas também me mostra o prejuízo máximo que eu teria, que no caso seria 2.664, e esse prejuízo está baseado no perfil do fundo com stop, que tem informado aqui no perfil o capital do fundo, o patrimônio líquido do fundo,
e os parâmetros de risco. Então, em função disso, ele me calcula um tamanho de posição, no caso seriam a compra de 5.500 ações, e nesse caso, se eu fosse estopado, a perda seria 2.475, que é 0,10% do capital do fundo. Né? Então, a situação que nós tínhamos nessa época era tal que nós, então, com um risco de 0,4 e podendo arriscar 0,1 por operação, nós podíamos fazer 4 operações no início do mês. Agora, se eu compro nesse nível e coloco o stop nesse nível, à medida que o mercado vai andando a nosso favor, eventualmente eu tiro o stop daqui e ponho aqui. Se aqui embaixo eu perdia 0,1, aqui eu perco 0,05. E se o stop fosse passado acima da posição de compra, então a gente não tem mais risco. E aí, eventualmente, se fizesse isso nas 4 posições, você podia fazer mais 4 posições e assim a gente ia montando a carteira. Mas eu estava me sentindo um pouco engessado. A gente não conseguia fazer todas as operações para as quais nós tínhamos boas indicações técnicas. Então, muitas vezes a gente ficava sem operar por falta de risco. Então, o que nós fizemos no final do ano foi aumentar o risco um pouquinho e tirar esse negócio de quinzenal, da quinzena. Nós aumentamos 25% o risco do fundo, passamos de 0,8% para 1%. Fomos, portanto, nós estamos indo atrás de maior rentabilidade. Com isso, nós nos permitimos um risco maior também. E tirando a quinzena, o que nós fizemos foi que nós abrimos 1% de risco já no começo do mês. E, portanto, nós saímos de uma situação em que nós podíamos abrir 4 posições para uma situação em que nós podemos abrir 10 posições. De 4 para 10 são 150% de aumento no número de posições que a gente pode fazer com base no que nós podemos fazer no primeiro dia do mês. Então é um aumento bastante significativo do número de operações. O resultado disso é que nós fizemos muito mais operações e isso acabou surtindo resultado, porque quando você opera com as chances a seu favor, e como eu disse, o método é um processo em que a gente opera com as chances a favor e tem um controle de risco rigoroso. Quando nós operamos com as chances a nosso favor, você vai ter sucesso. Você passa a ser como a banca do blackjack do cassino. A banca tem 4 a 5% a mais de chance do que o jogador. Para o dono do cassino, significa que se jogarem 100 milhões de dólares nas bancas de blackjack do cassino dele, durante o ano de 2013, no final do ano ele tem 4 milhões e meio de dólares no bolso, chova ou faça sol. O que não pode acontecer com a banca do cassino? A mesma coisa que não pode acontecer com um investidor operando com o método com stop. Ele não pode quebrar. Ele não pode fazer uma operação e perder 10% numa operação ou 5% numa operação. Né? Então, para isso, para evitar que a banca quebre, a gente tem o controle de risco por operação, que no nosso caso é 0,1. E a outra coisa que você tem que fazer, quando você opera com as chances a seu favor, é providenciar para que a estatística possa funcionar a seu favor. E para que ela funcione a seu favor, você precisa criar o maior número possível de eventos estatísticos. Eventos estatísticos que, no nosso caso, são operações, são trades. Então, a regulagem fina, que eu até digo para os meus pares aqui, que nós fizemos aí, mexemos na agulhinha do carburador. O que nós fizemos com o método é que nós começamos a criar muito mais eventos estatísticos e isso está ajudando a estatística a funcionar a nosso favor. E felizmente a gente tem obtido resultados aí bastante significativos, que para nós foi um motivo de muita alegria, resultando nessa situação que no prazo de 2 anos nós chegamos a passar acima do CDI, agora caímos um pouco, mas estamos aí com uma bela posição no mercado. E o mês não acabou ainda, mas de qualquer maneira em um ano a gente teve essa evolução. Isso aqui é janeiro, e essa foi a evolução que a gente teve nesse ano. Né? A gente pode ver os números efetivos. Nós tivemos 0,88 de performance em janeiro, em fevereiro nós tivemos, aqui em 2013, né? Em fevereiro nós tivemos
1,66, 0,88 vem a ser 150% do CDI. E 1,66 vem a ser 345% do CDI. Foi o que nós tivemos em fevereiro. No mês de março, nós tivemos um mês negativo, tivemos 0,66 de baixa, mas eu entendi, estava absolutamente tranquilo, e entendi que faz parte do processo. Nós, na verdade, assumimos posições de venda no mercado e o mercado estava fazendo bandeiras de baixa. Nessas bandeiras ele subiu, enfim. E nós tivemos perda. Nós fizemos 36 operações, perdemos em 30 operações e ganhamos em 6 operações. E tivemos esse prejuízo, porque, logicamente, a gente estava com a nossa política de mexer os estoques e conseguimos, nessas 30 operações, ter muito pouco prejuízo, na maioria delas, né? E esse mês estamos indo bem também. Então, nós estamos aqui contentes porque achamos que conseguimos dar uma regulada legal no método Constop. Para que se tenha uma ideia, num dia nós estávamos, para que se tenha uma ideia do que pode acontecer no nosso ranking, na nossa colocação dentre os 7.000 fundos multimercado com os quais nós estamos disputando ali as posições, né? Teve um dia que nós subimos, estávamos vendidos, vocês sabem, nós temos viés de baixa faz muito tempo já, e logicamente operamos com base nesse nosso viés, né, com muito mais posições short do que posições long, posições de venda do que posições de pouco. E teve um dia que nós fizemos 0,8, uma coisa assim. Ocorre que a grande maioria dos fundos multimercado nós entendemos, e pelas conversas que a gente tem com os amigos da indústria de fundos, essas pessoas têm viés de compra, essas pessoas são mais compradas do que vendidas na bolsa. Então, se a gente consegue aumentar a nossa performance à medida que o mercado cai, a gente galga muitas posições. Para vocês terem ideia, nesse dia nós galgamos 2.000 posições. Não foi por conta do quase 1% que nós ganhamos, foi por conta, parte dessas 2.000 posições foi por conta disso, mas uma parte pequena. As outras posições nós não ganhamos, as pessoas é que vieram para trás. Quer dizer, nós, numa dessas, o mercado cai, a gente sai cantando pneu para frente e um monte de gente sai cantando pneu de marcha ré por estar comprado no mercado, né? Então, esse é apenas um detalhe, né, que eu queria comentar com vocês. Muitos de vocês acompanham aí o nosso processo desde o começo. Nós já estamos aí o fundo com mais de 2 anos. A gente quer, com isso, poder responder a pergunta. Nós falamos do método Constop já há mais de 6 anos, quase 7 anos. Começamos na Expo Money de 2006 a falar do método Constop. E existe uma pergunta que não cala, né? Que as pessoas querem saber se esse método funciona. Na verdade, cá entre nós, não é bem, ele não deve funcionar ou não, né? Porque as pessoas têm ideia de que ele deve fazer com que alguém fique rico. Não, não é nada disso. O método é um processo de operação com controle de risco. Quer dizer, a função dele, ele cumpre de não deixar as pessoas terem grandes prejuízos, porque ele é um processo de controle de risco metódico de controle de risco, né? Agora, logicamente, você quer não perder e quer ganhar também, né? Então, nós estamos aí já há 2 anos e tentando ver se a gente consegue responder essa pergunta, se o método funciona ou não, oficialmente, através de um fundo que nós fizemos e com a devida auditoria da CVM, né? E vamos ver, estamos aí no processo, na briga, e vamos tentar mostrar resultado. Estamos com bastante esperança agora que essa nossa nova regulagem aí a gente possa manter essa performance legal que a gente tem tido. De quando em quando eu vou estar falando sobre a nossa performance aqui, mas se você quiser nos acompanhar, é só entrar num fundo que acompanha fundos, como por exemplo esse comparação de fundos, ou na própria corretora XP. Eu não tenho certeza se a corretora XP compara todos os fundos, mas eu acho que sim, compara sim. E você põe com stop e acompanha a nossa cota, né? Muito bem, então vamos passar a analisar os mercados. Nós tivemos uma alta expressiva a partir de sexta-feira passada, mas essa alta
foi no Bovespa, ela tem eventualmente ela nos dá indícios que pode ter vida curta. Eu estou colocando um nível de suporte, quer dizer, o antigo nível de suporte que passava por esses dois fundos aqui, para mostrar para vocês o que eu estou, qual é a minha leitura dessa alta. Não é absolutamente altista. Então, nós tínhamos dois fundos, um em novembro, eu estou mostrando aqui o Ibovespa nominal. Então, nós tínhamos um fundo em novembro, Ibovespa à vista, né? Fundo em novembro de 2012, e esse fundo em fevereiro de 2013. Depois nós tivemos uma acumulação neste nível que resultou no rompimento deste nível, mas o nível era esse, ele estava muito bem definido aqui. Alguém podia dizer, não, mas eu acho que você deveria colocar esse nível em 55 mil. Não importa, se for 55.500 ou se for 55, isso aqui é exatamente a faixa onde isso aconteceu. Bem, esse nível acabou sendo rompido depois desse pequeno retângulo que aconteceu no final de março, começo de abril, e os preços romperam esse nível, caíram e aí voltaram, e exatamente quando eles se aproximam do antigo nível de suporte, seja ele 55.500, seja 55, eles nos deram dois candles que são dois candles de reversão. O candle de ontem é um candle que tem nome, ele, quando acontece depois de um movimento definido, e aqui nós tivemos um movimento bem característico de um clímax de alta, porque 1, 2, 3, 4 candles de alta, o mercado teve uma alta considerável do fundo ao topo de anteontem de 5,5%, né? E a partir daí ele abre, sobe e fecha próximo das mínimas do dia. Então esse candle, o candle de ontem, tem um nome, ele chama-se estrela cadente, e hoje o mercado tenta fazer um novo topo, não consegue e deixa um candle de indefinição total. Então quando a gente, e isso está acontecendo no que eu chamo de a casa do urso. Nível de resistência é a casa do urso, nível de suporte é a casa do touro. Nível de resistência é onde entram vendas. Esse é o nível que, quando o touro chega, ele tem que mostrar força, ele tem que soltar fumaça pelo nariz, mostrar os bíceps, e aí sim, eventualmente, ele tem condições, ele tem chance de romper esse nível e adentrar território inimigo, território dos ursos. Agora, se o touro chega na casa do urso e começa a mostrar indefinição, já o urso percebe, solta o braço, dá uma patada no touro, que é o que costuma acontecer, e é exatamente o que está indicando, o que indicam essas formações de reversão quando elas ocorrem em contextos como esse, que é o contexto de acontecer no nível de resistência. Então, apesar dessa alta, nós estamos com viés de baixa no índice Bovespa, entendemos que o mercado cansou e nós devemos ter pelo menos uma correção mais acentuada, ou uma acumulação, ou talvez até uma reversão, quando isso nós iremos chamar isso de uma simples reação da tendência de baixa. Temos que lembrar que nós estamos numa tendência de baixa, por definição, nós estamos numa tendência de baixa de médio prazo, topos e fundos consecutivamente mais baixos. Os preços testaram seu suporte principal, que é esses fundos aqui que aconteceram em junho e julho de 2012, e tiveram essa reação, mas chegaram até o antigo suporte e estão dando esses sinais de cansaço. Então isso está perfeitamente nos conformes de uma alta que nós poderíamos chamar de uma reação, simples reação da tendência de baixa, que entendemos deva continuar. E, logicamente, no médio e longo prazo, nós continuamos com o nosso viés totalmente baixista. Nós entendemos que, só para lembrar da nossa análise de longo prazo,
Deixa eu consertar esse gráfico aqui do Observer para o EUS com nós entendemos que aqui não é esse gráfico aqui. Esse gráfico tem que ser IBV e IBOV. IBV e IBOV, que aí sim 62. Agora sim temos o gráfico aqui que nos é muito caro, o gráfico da Bolsa Brasileira, que ele traz o Ibovespa acrescido do tempo em que nós não tínhamos Ibovespa, mas que nós fomos buscar as cotações da Bolsa do Rio. O Ibovespa começa aqui, daqui para frente é o Ibovespa. Daqui para trás nós colamos as cotações da Bolsa do Rio e com isso nós conseguimos esse fundo aqui de 1965, que nos ajudou a traçar essa reta suporte e que nos ajudou a definir esse muito bonito canal de alta da Bolsa Brasileira, e que nos ajuda muito na nossa análise de longo prazo. E que é a seguinte: nós entendemos que tivemos aqui a partir de 2002 o início de um ciclo do presidente Lula, outubro de 2012, em que nós tivemos 5 ondas de alta, ondas 1, 2, 3, 4, 5, e depois nós tivemos uma primeira onda de baixa, que foi a onda A, tivemos esse processo todo aqui, que foi a onda B, e agora nós estamos entrando na onda C. A onda C nós entendemos deve ser superior à onda A e deve, portanto, trazer os preços para baixo do fundo do subprime, que hoje, com o dólar de hoje, está 26, em torno de 26 mil pontos. No processo da onda C, nós entendemos que já tivemos a onda 1, a onda 2, e agora não sabemos se estamos na onda 3, mas não sabemos se essa aqui é a onda 3, eu acho que não, eu acho que isso aqui é a onda 1 da onda 3, essa aqui é a 2 da onda 3, nós vamos ter a onda 3, a 4 e a 5 da onda 3, depois vamos ter a ABC da onda 4 e 1, 2, 3, 4, 5 da onda 5. Nós entendemos sim que o buraco é bem mais embaixo, e olhando esse gráfico a gente vê com uma clareza muito grande que esse processo, essa acumulação é uma acumulação de correção, ABC, e nesse processo de correção os preços estão praticamente rompendo esse nível. Eu tracei essa reta aqui, e ela pode ser traçada a partir daqui, mas eu acho que qualquer coisa por aí, né? Mas isso classifica bem essa acumulação, principalmente quando a gente olha mais de longe assim. Eu acho que dá para notar, de uma maneira muito clara, que este processo terminou com o rompimento que aconteceu na segunda-feira retrasada, na segunda-feira, dia 15 de abril, foi esse dia aqui. E aqui nesse gráfico parece ainda mais claro que nós tivemos apenas um pullback para essa antiga reta, e o fato do mercado ter deixado esses dois candles negativos reforça essa ideia do pullback e também indica que nós devemos ter mais baixas aí nessa semana. Então, viés de baixa, curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. Agora vamos ver aqui o índice Bovespa futuro, para ver se ele está falando mais ou menos a mesma coisa. Esse é o gráfico de longo prazo, e aqui nós temos a formação, que eu entendo vai ser chamada de formação de triângulo descendente. Essa formação foi rompida, os preços romperam esse nível de suporte. Um nível de suporte importantíssimo, porque tinha um primeiro fundo em agosto de 2011, no rebaixamento dos Estados Unidos, essa queda aqui. Outro fundo em outubro de 2011, outro fundo em junho, dois fundos em junho de 2012, um fundo de julho de 2012, mais um fundo em março de 2013.
Então esse nível importantíssimo de suporte foi rompido e os preços voltaram agora se aproximando desse nível, mas fechando candles de indefinição e em deriva, né? Deriva é uma situação que após um movimento definido, os preços derivam no sentido da tendência, isso indica perda de força desse movimento de alta e resulta na reversão desse movimento de alta. Ao contrário da bandeira, em que a gente tem um movimento definido e os preços derivando no sentido contrário ao da tendência, isso indica a simples realização de lucro do mastro, desse lucro aqui, a bandeira em processo de realização de lucro, que lucro do mastro, e resulta na continuidade do movimento de alta. Então, eu entendo que nós estamos tendo um processo de deriva aí no índice futuro e também, então, isso reforça a ideia de que isso possa ser apenas uma reação da tendência de baixa que deve continuar. Quanto ao S&P, a equação está um pouquinho diferente, né? Nós estamos num momento muito especial do S&P, porque quando a gente olha o gráfico do S&P 500, que é o índice principal americano, as 500 maiores ações americanas, a gente vê que nós estamos exatamente no nível que eu tenho chamado de o pai de todas as vezes, a mãe de todas as resistências, né? E o pai de todos os suportes estaria lá embaixo. Mas essa é a mãe de todas as resistências, porque nunca na história do índice da Bolsa Americana houve um topo, e nós podemos dar uma xeretada no Dow Jones aí ao longo do tempo, nunca houve um nível, e aqui nós vemos exatamente a mesma coisa no Dow Jones. Aqui no Dow Jones eles não estão exatamente no mesmo nível, mas estão tecnicamente no mesmo nível. E aqui também eu não estou mostrando o Dow Jones nominal, estou mostrando o Dow Jones indexado no CPI, com a inflação retirada. Lá eu estou mostrando, anteriormente estava mostrando o S&P nominal. Mas a gente vê que também no Dow Jones indexado, nós tivemos aí um nível que é tecnicamente o mesmo, em que uma vez o mercado chegou lá, caiu 42%, e outra vez o mercado chegou lá, caiu 55%. Então, é a primeira vez que nós temos uma situação como essa, e por isso eu acho que eu tenho todo o direito de chamar esse nível aí, 1550, 1600, como a mãe de todas as resistências, porque a primeira vez que o mercado chegou nesse nível, que foi em 2000, ele caiu 50%, e a segunda vez, que foi em 2008, ele caiu 57%. Chegamos de novo nesse nível, eu quero mostrar aqui para vocês, no topo de... vou até regular um pouquinho melhor ainda, e agora sim, milimetricamente, essa linha vermelha está mostrando, vou regular melhor ainda, agora sim, perfeitamente, essa linha vermelha, esse nível da linha vermelha está mostrando exatamente o máximo atingido pelo mercado no dia 11 de outubro de 2008, em que o S&P atingiu 1576,09. Muito bem. Então a gente, quando olha essa linha atualmente, a gente vê a seguinte situação. Os preços agora no começo de abril, logo no comecinho de abril, eles chegaram próximos desse nível, caíram, ou seja, sentiram a resistência, que chegam próximos desse nível e começa a entrar a venda da resistência, né, proveniente da resistência. Agora, exatamente no dia 10 de abril, os preços simplesmente furaram, romperam com tudo que eles têm direito, com um candle grande de força, em que os preços subiram aproximadamente 1,2%, fecharam na máxima do dia. No dia seguinte também tiveram uma alta razoável, chegaram a estar com 0,6 de alta, fecharam com alta de 0,4 e no dia seguinte começaram a negar fogo. Minha gente, na mãe de todas as resistências tem que ter um mar de ordens de venda. E logo acima da mãe de todas as resistências tem que ter ordem de stop da torcida do Chicago Bulls e do New York Yankees. Então, esse nível é muito importante porque ele é exatamente a zona limítrofe entre um mar de ordens de venda e um mar de ordens de compra, que são as ordens de compra, as ordens de stop das pessoas que estão short, estão vendidas no mercado abaixo desse nível. Muito importante.
Portanto, quando o mercado aniquila todas as ordens de venda que estão aqui abaixo desse nível e começa a subir, ele não tem mais as ordens de venda, toca um monte de ordens de compra. Ora, o que tem que acontecer? O americano tem até uma palavra para isso, um rally, um rally. Ele sobe violentamente. É isso que tem que acontecer. Quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa errada. E aí o americano também tem um nome para essa indicação técnica, ela é chamada de bull trap, nós aqui chamamos de armadilha para comprar, ou bull trap mesmo. E essa é aquela que eu considero a mais importante indicação técnica, a mais confiável, aquela que eu, quando vejo, eu me atiro numa posição, tomo a posição imediatamente, sem qualquer problema, com uma segurança muito grande, porque eu acho que ela é muito poderosa. Bem, nós tivemos o bull trap, os preços adentraram de novo a antiga resistência, mas a partir agora da semana passada, do dia 18 de abril, a partir da sexta-feira passada, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, os preços voltaram a subir, mas ontem, exatamente quando chegavam, os preços quando chegavam nesse nível, e coincidentemente também era um nível que nos é dado por essa pequena reta de suporte. Essa é uma pequena reta de suporte, mas é uma reta bastante significativa. Ela tem 1, 2, 3, 4 pontos, e a gente vê nitidamente uma onda impulsiva aqui em termos das ondas de Elliott, que você pode contar facilmente 1, 2, 3, 4, 5. Aí você rompe essa reta. Se você puser um Fibonacci aqui, você vai ver que o primeiro número Fibonacci fica aqui nesse fundo, que é 1500, que é essa reta aqui. E se isso acontecer, se o mercado vier no primeiro nível Fibonacci, ele vai confirmar o bull trap. E se ele vai confirmar o bull trap, ele está gritando aos meus ouvidos que ele também vai romper essa reta. Se ele romper essa reta, que é a reta que vem lá de baixo do fundo do subprime, opa, aí o buraco é mais embaixo, aí a gente tem que puxar Fibonacci daqui, e aí Fibonacci já traria o S&P para uma queda muito mais significativa, que montaria em torno de 27% a mais, né? Isso para chegar na faixa Fibonacci. Então, por isso eu acho que nós estamos aí numa época especialíssima do S&P. Eu acho que nós tivemos aí semana passada, no mês de abril, estamos tendo no mês de abril de 2013, a indicação do século, não é nem da década. Se o nível, que está muito próximo de hoje, né, esse nível do dia 11 de abril, que foi no S&P à vista, é 1597,35. Se nós tivermos um bom fechamento acima desse nível e o mercado confirmar esse fechamento, esse rompimento, está anulada essa análise que eu fiz, o mercado terá dado uma indicação falsa, mas caso contrário, se os preços começarem a cair, eu afirmo para vocês que eu acho que existe uma chance muito grande de nós estarmos vendo o grande topo do mercado americano acontecer nesse instante. Eu falo isso com essa segurança muito grande porque justamente disse a vocês, fazem 20 anos que eu falo em todas as minhas palestras e cursos que essa eu considero a mais importante indicação técnica. Essa indicação é tão mais importante quanto mais importante para o contexto aonde ela está acontecendo. E nesse caso, como eu disse, o contexto é especialíssimo, porque está acontecendo na mãe de todas as resistências. E eu os 30 e poucos anos que eu tenho de olhar gráficos me dão muita segurança de saber que a gente tem que dar uma importância muito, muito, muito grande para essa indicação. Agora, como se sabe, nós lidamos com o imponderável, né? Nada que resista ao Fed resolver fazer mais um quantitative easing, que eu acho que é impossível de acontecer, mas não é, que é difícil, melhor dizendo, impossível nada é, né? E eventualmente isso pode ficar para depois, mas pelo menos o que a gente pode extrair de lógica por trás dos sinais que os gráficos nos mostram é exatamente isso.
Vamos esperar essa semana e acho que nós podemos ter aí talvez a resposta sobre se estamos certos ou se tivemos apenas uma indicação falsa. Muito bem, então estamos baixistas aí em função desses candles também, desses candles de indefinição ontem e com uma boa sombra hoje. Nós estamos baixistas aí no curto, médio e longo prazo para o S&P e Estados Unidos também. Muito bem, eu vou analisar dois ativos, ou alguns ativos. Eu hoje quero analisar com vocês, na verdade, os índices. Eu quero dar uma panorâmica do mercado brasileiro de ações, olhando os índices da Bovespa B9. Então eu vou começar aqui, nós temos nesse quadro nosso, nós temos os índices em verde, e abaixo dos índices em verde, nós temos as ações que compõem esse índice, as principais ações, né? Aqui nós temos as ações que podem ser negociadas pelo fundo com stop, que tem liquidez suficiente para que sejam negociadas pelo fundo com stop. Nós temos que ter liquidez, porque a gente opera um valor razoável, e nós, por enquanto, queremos que os nossos stops sejam automáticos. Se um dia, ao invés de 2 milhões, nós tivermos 20 milhões ou 50 milhões, nós não vamos estar operando com stops automáticos. Por quê? Você não pode imaginar que você vai vender 2.000, 3.000 ações de Petrobras automaticamente. Agora, se você tiver 20.000 ações para vender, ou 200.000 ações, você não pode achar que você vai fazer uma ordem automática. Mas nessa altura nós vamos ter condições de ter um operador que vai ter o seu assistente, que vai receber o sinal de que ele precisa liquidar 200.000 ações, e aí ele vai usar os instrumentos disponíveis no mercado para fazer isso da maneira mais suave, sem distorcer os preços, né, mas vai cumprir a ordem de liquidar a posição da mesma maneira, e nós vamos estar usando o nosso método com stop da mesma maneira, só que com stop sendo administrado por um humano, ao invés de ser administrado pela máquina como ele é hoje. Hoje o nosso stop está na bolsa, tocou o preço de gatilho, a gente entra vendendo no mercado. É prático, não é mercado, mas é praticamente porque a gente dá uma folga muito grande no limite, né, até onde a gente pode e simplesmente executa, e a gente não tem problema. Por isso a gente escolhe as ações que têm mais liquidez, para que a gente possa ter essa situação de liquidez na hora de colocar, de ser estopado. Muito bem, então eu estou aqui mostrando para vocês o índice financeiro. E o índice financeiro, que começa em 2010, em janeiro de 2010, aliás, exatamente, 1º de janeiro de 2010 começa o índice financeiro, ou o índice financeiro, nós temos o gráfico até janeiro de 2012, não sei exatamente qual é a situação. Nós vemos que recentemente os preços romperam o topo histórico, esse aqui era o topo histórico, 2011, 2012, a gente consegue ver isso quando a gente olha, por exemplo, a ação do Banco Itaú, né? A gente vê que esses dois topos aqui, 2012 e 2013, que correspondem mais ou menos a esses topos aqui. Aqui nós temos um também em 2011, né? Mas esses são os topos históricos de Itaú, corresponderiam aos topos históricos de Itaú, e portanto a gente pode imaginar isso aqui como sendo o topo histórico do índice financeiro, embora a gente não tenha mais histórico além de 2010, e não temos, por exemplo, o topo de 2008. Mas enfim, então, de qualquer maneira, esses dois topos, um em 2010 e outro em 2012, foram rompidos, e temos outro, tem dois topos em 2012, foram rompidos aqui no começo de 2013, e os preços, exatamente em janeiro de 2013, os preços romperam esse nível, e depois entraram para dentro configurando um bull trap. Depois esse nível foi rompido de novo, os preços romperam o antigo topo e voltaram a cair, e tentaram ir de novo e não conseguiram, e voltaram a cair, e agora se acumulam numa formação que nós entendemos que tem características de bandeira de baixo, e portanto achamos que a continuação disso é os preços adentrarem de novo, e se isso acontecer, eu acho que vão deixar ainda mais claro o processo de bull trap desse processo todo aqui.
Então, esse rompimento que deveria projetar uma amplitude para cima, mais ou menos desse tanto aqui, tem uma pequena alta PIT e aí entra para dentro, quer dizer, mostra também que tem alguma coisa errada e os preços aí eu entendo devem testar essa reta e eventualmente romper essa reta e trazer uma baixa bastante significativa para o índice dos financeiros. Banco do Brasil hoje nós tivemos eu entendo, uma indicação de baixa. Vejam que em termos de longo prazo nós já tivemos uma mega indicação de baixa, né? Nós tínhamos uma reta suporte que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos ao longo de quase 10 anos. Essa reta foi rompida, aqui nitidamente a gente vê esse processo, né, sendo extinto, né? O mercado que respeitou esse ângulo de inclinação na sua tendência de alta a partir de abril de 2012 passa a não mais respeitar esse nível, depois ele tem uma alta, volta a subir, mas apenas encosta na reta, ou seja, nós consideramos isso um pullback, depois ele tenta fazer um novo topo, não consegue, aí ele vai tentar fazer um novo topo e deriva fazendo um novo topo, e hoje rompe esse nível de suporte, que eu acho que é bastante significativo. Fechando na mínima do dia, nós entendemos que o Banco do Brasil está indo para o seu próximo fundo aqui a R$23, sua próxima suporte importante. Configura isso aqui como uma formação de topo e também, de certa forma, configura um bull trap, né, que rompeu esses topos todos aqui, né. Aqui a gente tem um nível aqui, outro nível aqui e outro nível aqui. Os preços rompem esse nível e depois entram para baixo. Essa faixa aqui, dada por esses três níveis, aqui tem mais dois topos aqui também, e chegam próximos do topo do mercado. Então eu acho que isso é bastante negativo. Nós ainda temos essa reta de suporte aqui, mas eu entendo que essa reta vai ser rompida e os preços estão caminhando aí para os 23. Isso para uma ação financeira. Eu não vou ver todos, vou mostrar para vocês o índice industrial, que temos o gráfico desde 2000. Aqui o movimento de alta, que nós entendemos foi a onda impulsiva, que levou os preços até 2008, conversando do subprime, depois o processo de alta, que eu entendo foi uma A, B, C, e nós entendemos que estamos começando, ou iremos começar um processo de baixa. Algo a se notar é que, considerando o topo histórico, o mercado rompe o topo histórico e desrompe o topo histórico logo depois, configurando um bull trap também, e agora entra numa tendência de baixa de, por enquanto, curto prazo, mas nitidamente a gente está nesse processo de baixa, até com um canal de baixa, e os preços agora caminham para teste dessa reta suporte que vem desde agosto de 2011, que, se for rompida, pode significar conversão Fibonacci, e isso significaria uma queda de aproximadamente, para ele chegar no primeiro número Fibonacci, 11%, se tivermos 50% de correção, 16%, 17%. Então, baixista aqui também no índice industrial. Do índice industrial constam Petrobras e Vale. Petrobras, vamos dar uma analisada em Petrobras. Nós temos dito ao longo de todas as outras quintas técnicas que nós entendemos que esse movimento que foi terminado, né, é um movimento muito significativo. A gente poderia trazê-lo aqui a 95. O mercado rompeu esse nível e essa reta, e nós entendemos que esta acumulação é uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é um movimento de baixa. Essa acumulação, eu acho que nós vamos ver livros de análise técnica no futuro chamando de uma formação de triângulo descendente. Algo como isso aqui, grosseiramente, topos consecutivamente mais baixos. Agora, nesse momento, os preços estão testando essa resistência e sentiram essa resistência, nos deram
uma formação de nuvem negra, que é uma formação baixista, depois desse clímax de alta, essa formação acontecendo nesse nível de resistência e nessa reta de resistência é bastante baixista. Nós achamos que Petrobras deve ter uma queda mais acentuada, ou pelo menos uma acumulação aqui. Não entendemos que esse nível vai ser rompido, até porque quando a gente olha o mercado de commodities, vejam que a gente pode ver aqui no mercado de commodities, o petróleo, que teve esse processo de alta a partir de 99, 98, na verdade, né? Escapa da toca que ele ficou durante 20 anos, ele teve nessa faixa de oscilações aqui, ele escapa em 2004, vai até $145, essa é a queda do subprime. Aí ele sobe primeiro com esse ímpeto e depois se acumula no que nós entendemos ser uma formação de topo. Uma formação de topo que projeta esse objetivo de baixa. Agora, nesse momento, o petróleo deu um repique, eu nem sei bem quais são os motivos fundamentais, e também não faço questão de saber, mas eu acho que nós podemos estar vendo um pullback para essa reta. Estou dando uma adequada na reta aqui, porque a gente não sabe exatamente onde é, né? Mas é bem possível que essa alta tenha sido apenas uma reação do processo de baixa, com um pullback para essa antiga reta. Um minutinho só para uma aguinha. Então, a Petrobras pode logicamente chegar até essa resistência, pode continuar essa alta, mas já tivemos uma pequena sombra hoje, tá? E como isso está coincidindo com essa antiga reta de suporte, eu acho que é capaz que essa alta do petróleo possa parar por aí mesmo. Vamos esperar para ver, né? Estamos baixistas no médio e longo prazo e indefinidos aqui no curto prazo, talvez com um pequeno viés de alta aí, mas por pouco tempo, né? E vou aproveitar e analisar a Vale também. Nós estamos falando do petróleo, Vale, de Petrobras, então nós temos um viés de baixa, curto, médio e longo prazo. Falando de Vale, esse é o gráfico, a gente vê essa grande alta tendo sido rompida, chama-se atenção para o fato de que se a gente traça Fibonacci nessa alta, Fibonacci está lá embaixo a 8, nós achamos sim que é muito possível, por uma razão muito simples, os preços chegarem a 8 em Vale, porque se os preços chegarem a 8, eles ainda estarão 1.500% acima do preço que eles estavam em 98, que é bem razoável, né? Então por que eu acho que o preço pode chegar a 8? Porque não é culpa minha que Vale subiu 8.618% de 98 até 2008. Subiu mais de 8.000% em 10 anos. Então, quando isso acontece, os preços saem do nível de supervalorização e chegam a níveis supervalorizados. E passam a recorrer uma queda para o seu valor real. Isso costuma acontecer em dois movimentos de baixa. Nós entendemos que tivemos o primeiro aqui e agora vamos iniciar o segundo, que pode sim trazer os preços até cá embaixo. Mas ninguém opera nesses prazos, a gente opera assim no curto prazo, e falando de curto prazo, o que nós temos agora é que os preços testaram a resistência, que é uma resistência importantíssima, porque vejam, um divisor de águas, bem lá de 2007, né? Temos topo em 2007, fundo em 2008, fundos em 2010, fundo em 2011, fundos em 2012. Bem, os preços deram uma cortada nesse nível que estava sendo percebido mais acima, anteriormente, estava sendo percebido aqui por volta de 32, e isso acabou sendo um bull trap, um bear trap. Os preços romperam os 32 e depois voltaram a subir, acabaram chegando até 42, dando uma alta bastante importante aqui de setembro do ano passado até começo de janeiro desse ano. Depois voltaram a cair e testaram de novo o suporte, que é o suporte anterior, só que agora está sendo percebido a R$30. Chegando a R$30, tiveram uma alta bastante significativa, que começou também na segunda-feira passada, nessa segunda-feira, né?
Aparentemente eles estavam fazendo uma bandeira de baixa, nós até estávamos com uma posição nessa bandeira de baixa, fomos estopados, mas tiveram essa alta e veja, dá para a gente traçar uma retinha de resistência aqui nesses últimos topos. E nos 2 últimos dias tivemos candles negativos. Nós tivemos um candle que chama-se estrela cadente ontem. Hoje o mercado abriu, subiu e fechou na mínima do dia, o que não é bom para Vale. A gente, quando olha o intraday, 15 minutos, a gente vê que já houve rompimento de suporte, fez uma bandeirinha de baixa, então estamos com viés de baixa aí para Vale, curto, médio e longo prazo também. Índice de consumo agora, vamos para o longo prazo. Nós temos uma reta muito legal aqui no índice de consumo, que começa em 2009, esse fundo em 2009, um fundo em 2011, outro fundo em 2012, e a situação dessa reta é essa. Aparentemente ela foi rompida, eu acho que possivelmente nós tivemos o que nós vamos chamar depois de pullback para essa reta, e a julgar por esses 2 candles, eu acho que tem grande chance disso ter sido apenas, essa alta ter sido apenas um pullback. Porque eu acho que esse rompimento aqui é significativo, dada a acuracidade dessa reta. Vejam, são pontos aqui. Esse aqui escapou um pouquinho, né? Mas esse aqui é milimétrico, e a gente costuma colocar a reta, dá mais importância para os pontos atuais. Depois ela foi confirmada aqui também, por um ponto do corpo real. Então esse rompimento eu acho que é bastante significativo, principalmente agora que nós estamos tendo aí dificuldade de romper esse nível, mas temos que esperar ainda. Se nós tivermos um processo de bandeira de alta aqui, então a gente vai simplesmente pegar essa reta eu estou falando aqui do índice de consumo, né? Então a gente vai pegar essa reta, adequar ela e fazer isso. Mas se não, que eu acho que é possível que aconteça, se ao invés disso nós tivermos uma situação em que os preços caiam, e principalmente se romperem esse fundo aqui do dia 15 e do dia 16, aí nós teremos o rompimento dessa reta, e o rompimento dessa reta deve dar uma bela derrubada nas ações de consumo, né? Quais são as ações de consumo? A gente vem aqui, olha na nossa tela de cotações, o terminal em choque, e eu mostro aqui para vocês as mais importantes: Ambev, Pão de Açúcar, BR Food, JBS, Marfrig, Cosan, Lojas Americanas, B2W, Lojas Renner, Companhia Aérea, Natura e Hipermarcas. Natura eu destaco porque hoje soltou um balanço bastante negativo e os preços caíram bastante. Os preços caíram bastante, depois de já terem rompido esta reta de tendência de alta, que é uma reta de longo prazo, que tem mais de ano, né? Então, depois de romper essa reta, eles iniciaram uma tendência de baixa de médio prazo, e essa acumulação tem características de que dará continuidade ao movimento de baixa. Esse foi o resultado do balanço, o candle de hoje. Nós entendemos que esse fundo vai ser rompido, os preços caminham para teste dos 44. E de uma maneira geral, a gente está aí com um viés baixista em função do que nós mostramos aí do rompimento da reta suporte de longo prazo no índice das ações de consumo. Esse é o índice imobiliário, né, gente? Posso ter bastante Bastante. Então, vou acabar aqui no índice imobiliário. Em que nós temos essa acumulação de longo prazo e numa tendência de baixa. Uma tendência de baixa, temos essa reta traçada, e aqui os preços, eu não sei se foi apenas um pullback para essa retinha aqui e essa reta, vamos ter que esperar. Se tivermos um rompimento acima desse nível, os preços podem ter uma alta considerável, mas eu não acredito, eu acho que eu estou acreditando que isso foi uma reação da tendência de baixa, os preços continuam a cair. E que mais? Só para terminar, então temos o último índice, que é o índice das elétricas, não só o último índice, mas o índice dos principais da bolsa, né? Então eu vou até tirar esse cara aqui, porque eu não quero atrapalhar esta visão, que é uma visão muito especial, de uma reta muito
legal que pode ser traçada no índice das ações de energia elétrica da Bovespa. Essa reta tinha um ponto em 2003, outro ponto em 2008, outro ponto em 2011, outro ponto em 2012, foi rompido e deu o que deu. Minha gente, depois desse rompimento, nós tivemos o mercado andando de lado numa acumulação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Eu acho que isso vai ser chamado de triângulo descendente, e nesse processo, essa acumulação atual tem características de bandeira de baixa. Ainda tem características de bandeira de baixa, uma bandeira meio estendida, mas nós entendemos que os preços das elétricas devem estar caindo também para testar esse suporte importantíssimo aqui, que eu acho que tem grande chance de ser rompido, e aí nós podemos essa amplitude aqui para baixo, e essa amplitude significa uma queda de aproximadamente 11%, mais essa queda de 5%, quer dizer, nós temos uma queda aí, potencial de quase 20%, que nós estamos entendendo que vai acontecer nas elétricas. Se a gente pode traçar Fibonacci, o fundo é o fundo do subprime, quer dizer, o primeiro nível é o fundo do subprime, nós temos uma queda muito mais significativa do que essa que nós estamos propondo aqui a partir do rompimento desse nível de suporte. Então é isso. Vamos responder algumas perguntas então, Júnior? Primeira pergunta do Ubiraci, 8BR3. Ubiraci, está aqui o gráfico, 8BR3. Eu vou baixar aqui para vocês terem uma visão ainda melhor. Por longo prazo. Isso aqui é 98, isso aqui é 2008, 2009, aliás. Oi rompe essa reta muito bem definida, dessa tendência de alta, e chega aqui no primeiro nível Fibonacci e chega no segundo nível Fibonacci. Então, a rigor, pode já ter pago a sua prenda, mas quem disse que quando os preços saem de subvalorização e chegam lá no topo, que a gente poderia chamar de supervalorização, quem disse que eles vêm ordenadamente até o seu valor real e param e ficam por aí? Não. Do mesmo jeito que na alta a euforia que toma conta faz os preços passarem de passagem pelo seu valor real e leva-os a níveis supervalorizados, na baixa entra em ação uma prima irmã da euforia, que é muito mais poderosa, chamada paura, que faz os preços também de novo passarem de passagem pelo seu valor real, que eu chutaria está por aqui entre 8, 9 e 10, rumo a níveis de novo subvalorizados. E os preços, quando tem uma tendência, eles costumam fazer assim, no mesmo geral, eles sobem lá em cima, depois caem aqui abaixo, depois vão se equilibrando, é assim que os preços se equilibram. Se eles tivessem sido educados em colégio de freira, eles fariam esse trajeto. Mas como eles não são, eles fazem esse trajeto, que é o que caracteriza os mercados, essa briga e volatilidade enorme que tem os mercados, justamente por conta de eles serem regidos por seres humanos que estão sujeitos a emoções e tudo, né? Mas no curto prazo, que é o que interessa, nós estamos nesse processo de tendência de baixa, e nesse processo de tendência de baixa, nós até fizemos uma recomendação de venda. Nosso objetivo é R$5, nós entendemos que essa é uma acumulação que deve dar continuidade a esse processo de alta, não temos razão nenhuma para acreditar que podemos ter algum tipo de alta. Então achamos que podemos pensar em vender um stop acima dessa bandeirinha aqui. Temos até aqui, vamos ver se eu consigo ver aqui. Quando diz bandeira de baixa, stop acima da resistência, objetivo de projeção da última perna. É isso. Viés de baixo, curto, médio e longo prazo. Deixa eu ver uma coisa. Esse nível está ainda aquém do nível mais baixo da faixa Fibonacci. O nível mais baixo da faixa Fibonacci está um pouco abaixo de 3,70. E nós temos aqui, justamente em 4 e 3,70, nós temos esse fundo de 2002 aqui. Fundo de outubro de 2002, que é bastante significativo. Nessa faixa aqui temos bastante suporte. Júnior? Próxima pergunta do Noix, ENPR, do Brasil.
Esse é o gráfico. Sobre esses dois prismas, traçamos duas retas de suporte. Esse processo foi rompido. Esse processo rompido, nós temos Fibonacci a ser atingido. O primeiro nível vem aqui nesse topo de 2008, que é R$ 9,00. Após esse rompimento, os preços saem de lado. Nessa acumulação que, quero crer, é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Não teve um movimento muito definido de baixa, né? Mas como isso está acontecendo depois do rompimento dessa reta, quer dizer, mostrando que esse processo todo aqui foi revertido, então isso caracteriza bastante esse processo de acumulação aqui como sendo um processo de continuação, né? Processo um retângulo que vai resultar no rompimento desse suporte com os preços caindo. A gente pode imaginar a amplitude desse retângulo para imaginar até onde podem ir os preços. E temos 10 aqui, um nível importante de suporte com esse fundo aqui, então fica fácil, né? Muito importante. 9,50 é esse topo de 2007, esse topo de 2010 está em 9, quase 10, e aqui nós temos o fundo dessa acumulação de 2010 também, esse fundo em 2011, então a projeção é 10. Nós achamos que energias reais estão caminhando para 10. Ademais, no curto prazo, essa acumulação das últimas 2 semanas tem característica de flâmula ou bandeira de baixo, então mais uma indicação de que isso está caindo. Júnior. Próxima pergunta é da Mariana, HGTX3. Mariana, vamos lá, está aqui companhia Hering. Tinha muito pouca liquidez, né? A gente vê que aqui agora eu pus no terminal enfoque, eu apertei a tecla L e transformei esse gráfico num gráfico de linhas, e aí você consegue ver o período passado, né? Aí transforma em candles de novo, a gente vê que aqui tinha muito pouca liquidez, né? Veja como era mínima liquidez com a companhia Hering, né? Aí eles acharam o mapa da Nino, fizeram lojas maravilhosas, puseram um cara de marketing, devem ter posto um cara de marketing lá espetacular e deu nessa maravilha aqui. Agora, depois desse processo de alta, e aí vamos nos concentrar só a partir de 2008 aqui, a partir do fundo posterior à crise do subprime, né? A gente está pegando esse processo aqui, a gente vê que o ímpeto inicial foi esse, depois a gente tem esse canal aqui de alta. Vejam que esse canal, minha gente, tem 1, 2, praticamente 3 anos, né? E isso aqui, quando olho, eu vejo aqui uma minhoca, sabe? Eu vejo isso aqui como um organismo autônomo. E esse cara morreu quando esse cara aqui foi rompido. Depois de ele ter morrido, os preços se acumularam numa formação que está meio esquisita. Ela parecia um retângulo, aí caiu, mas não conseguiu romper esse suporte aqui do fundo de junho do ano passado, foi o rebaixamento dos Estados Unidos, né? Junho, agosto do ano passado, e voltaram a subir, e agora, aparentemente, aqui de longe, eles romperam essa resistência. Rompendo essa resistência, eles estão dizendo para a gente que eventualmente estão indo lá para o pullback dessa reta aqui. Temos uma bandeira de alta aqui. E aparentemente estamos confirmando esse rompimento que aconteceu ontem, né? Hoje tivemos fechamento na máxima do dia, então eu acho que a gente deve imaginar que os preços estão indo aí para... Temos uma resistência aqui a 45, 2 topos em 45, então eu acho que é para lá que os preços estão indo, 45. Se eventualmente eles nos derem uma colher de chá e fizerem a gentileza de desenhar uma bandeira de alta por aqui, e daí escaparem da bandeira de alta, a gente pode pensar em fazer uma compra aqui, com stop aqui, e com o objetivo aqui. Será que dá 3? Talvez dê 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 a 1.
Também a gente pode projetar isso um pouquinho mais otimisticamente para 47. Daí sim a gente teria trade, porque esse potencial de lucro seria mais do que 3 vezes maior do que esse potencial de prejuízo, né? E também a gente não precisa comprar aqui, a gente pode comprar logo depois do rompimento da bandeira. A gente pode pegar o gráfico intraday para fazer essa compra. Quando a gente está vendo uma bandeira no gráfico diário, nós aqui na Constop vamos, para fazer a operação de compra no rompimento da bandeira, a gente vai para o intraday para fazer a sintonia fina do processo, né? Então essa é uma possibilidade para acontecer aí para a HGTX, Companhia Red. Júlio? Próxima pergunta. Geraldo, BISA 3. BISA 3, estamos baixistas em BISA 3. Esse é o fundo do subprime. Veja, nós temos grandes movimentos, né? Uma coisa que podemos fazer é pegar a amplitude desse movimento, projetar para baixo a partir desse início aqui e perceber que isso projeta os preços para o fundo do subprime, muito próximo do fundo do subprime aqui em 2009, esse outro fundo em 2008. E de maneira que nós entendemos que essa perna de baixa deva continuar. Nós estamos agora com uma formação que tem característica de bandeira de baixo e eu acho que essa é uma... Eu estou checando aqui, nós estamos com uma posição de venda até no fundo com stop. Está aqui a posição de venda, vou mostrar para vocês. É assim que nós controlamos as nossas posições na administração e na consultoria que fazemos ao fundo com stop. Nós ficamos de olho no risco e nas recomendações de compras e vendas, né? Então nós vendemos aqui no dia 9 a 12,47, o stop original estava a 2,64, acima desse topo aqui, depois nós fomos baixando os stops. Depois aqui aconteceu uma coisa que é a única situação em que a gente piora o stop, né? Nós estamos no lucro, o nosso stop estava nesse nível aqui que era 2,22. Os preços hoje, especificamente, abriram, foram a 2,23 e depois nós deram um engolfo. O que nós fazemos? Nós vendemos de novo. E aí pusemos o stop com um pouquinho mais de folga, 2,28, onde está o nosso stop. Vocês, por favor, não contem para ninguém que o nosso stop está 2,28. Né? Quando a gente acha que o mercado está nos perseguindo, isso aí não tem nada a ver. Não existe. Primeiro, não existe essa entidade, o mercado. E depois, não tem o menor problema de alguém saber que o seu stop está no nível, porque não tem ninguém atrás de pegar o seu stop. Nós temos aí uma posiçãozinha pequenininha, quer dizer, não tem nexo nenhum a gente achar que porque alguém sabe do nosso stop, alguém vai lá buscar. Porque antes dele chegar lá, ele tem que empurrar o mercado inteiro até lá, né? Para isso ele precisa ser ou muito poderoso ou então dominar o mercado, coisa que ninguém faz. Mas enfim, então essa é a situação de BISA. Nós estamos com um objetivo de baixa para BISA a 17. E à medida que a gente olha a acumulação atual, a gente simplesmente pode projetar a perna, aliás, o mastro dessa bandeira para baixo a partir do topo dessa bandeira. E, desculpa, não é 17, é 1,70, né? E a gente chega lá a 1,70. A gente também pode pensar em projetar essa perna para baixo, essa perna aqui para baixo. E por que essa perna alguém podia perguntar, né? Eu vou explicar, uma maneira fácil de você visualizar isso. Nós também projetamos essa outra perna, essa perna aqui. Por quê? Por que a gente pode projetar essas pernas? Pelo seguinte, ó. Porque aqui a gente pode passar uma reta. Eu vou fazer uma reta bem acentuada aqui. Tá? Então, é a perna que vai da reta até o nível mais baixo e depois a gente poderia projetar a partir daqui, mas eu acho que na verdade o movimento começou a partir daqui, onde ele toca na reta.
Então aqui começa um outro movimento que pode ser comparável a esse movimento depois que o mercado tocou pela última vez na reta. Tocou na reta e teve essa queda, com essa amplitude. Então nós entendemos que à medida que o mercado vai caindo, a possibilidade é ainda maior que ele, na sua queda, e principalmente agora que a gente vê que a queda já está comparável a essa anterior, que então essa queda se equivalha a essa queda anterior. Isso traria os preços a 1,60, né? Ainda mais abaixo do que nós vimos. E assim a gente vai fazendo essas projeções. Agora, por outro lado, se a gente for para um prazo mais curto, a gente também pode fazer a gente pode traçar uma reta aqui, e aí a gente vê que o movimento foi daqui até aqui, né? Então a gente projeta essa amplitude, e depois a hora que o mercado voltou na reta, a gente projeta essa amplitude para baixo a partir daqui, e isso vai dar 1,80. Menos ainda, né? O que acontece é que provavelmente o mercado chega no 1,80, dá uma paradinha, toma um cafezinho, depois ele vai atingir os seus objetivos mais baixos. Ou não, né? Na verdade, quando uma tendência começa, ela só acaba quando termina. E aqui o que a gente pode fazer é tentativamente traçar uma reta de tendência. Enquanto ela estiver abaixo dessa reta, a gente vai pondo o stop acima da reta e vai botando o dinheiro para dentro do bolso à medida que o mercado continuar caindo. E quando romper a reta, eventualmente ele vai tocar o nosso stop. A gente aqui na Constop tem uma metodologia bastante sólida. Sólida significa que ela é substantiva, ela não é subjetiva, ela é o mínimo subjetiva possível. E então nós temos esse processo para ir mudando os stops. A gente vai usando o gráfico intraday de 15 minutos e vai pondo o stop em cima da segunda resistência. Aqui, no caso, por exemplo, nós estamos com o stop onde era a segunda resistência, que era aqui, né? E assim a gente vai abaixando e uma hora a gente é estopado e pronto. Júnior! Próxima pergunta é Gold, do Webplay. Gold não está aqui, está em Commodities. Gold, eu estou curioso para ver o gráfico do ouro. Tenho acompanhado com bastante interesse o gráfico do ouro, como nós tivemos essa grande alta. E agora nós estamos tendo, falta traçar uma coisa aqui, que é tá aqui, eu sabia que nós tínhamos uma reta aqui muito interessante. É a reta desta tendência, os preços chegaram exatamente lá e tiveram uma reação. Deixamos um gap aqui no dia 15 e o mercado hoje chega próximo desse gap. Então vamos ver se esse processo de alta não é apenas um processo para se fechar esse gap. Não dá para saber. O que a gente tem aqui aqui também os preços atingiram o próximo do primeiro número Fibonacci dessa alta aqui, que eu entendo foi a última perna de alta, desse processo de alta, 1, 2, 3, 4, 5, algo assim. Isso aqui foi uma onda impulsiva, no meu entender. Na verdade foi 1, 2, 3, 4 e 5, ou 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu acho que nós vamos ter uma onda corretiva. Essa onda corretiva pode muito bem ter sido A, B e C, não sei, totalmente indefinido. A gente tem que ver o que vai acontecer se essa reta for rompida. Aí nós vamos pegar esse Fibonacci e estender ele lá para baixo. O buraco é mais embaixo, o ouro pode cair para baixo de $1.000. O ouro é valor. Se tiver crise, as pessoas vão procurar o ouro, mas ele, antes de ser valor, na hora da crise, ele é uma commodity e ele perde valor. Que é o que eu acho que aconteceu aqui. O meu palpite é que nós estamos voltando para fechar o gap, mas não dá para saber. Se ele continuar a subir, vamos ficar de olho nessa reta de resistência. Se romper essa reta, ele aí começa a ter grandes chances de possivelmente ir até buscar o topo principal. Ou pelo menos esses topos secundários aqui a 1.800. Júnior, última pergunta? Temos 3 só. Ok, então rapidinho vamos responder 3 no. Ambev.
ANBV4. Vejam que linda reta nós temos em Ambev. Eu mostrei para vocês que o índice das ações de consumo tinha rompido essa reta, né? E exatamente o que aconteceu com a Ambev. A Ambev rompeu essa reta. Puxa vida, eu não vi essa. Eu acho que isso aqui é uma indicação. Nossa, Júnior, perdemos essa, hein? Perdemos bola hoje. Essa aqui eu acho que é a indicação do dia. Obrigado pela pergunta. Essa é uma reta muito significativa de suporte. Essa reta foi rompida e depois do rompimento da reta os preços se acumularam, uma acumulação que tem toda a característica de bandeira de baixa. Deixa eu ver se ela nos enganou, porque aconteceu isso só no fechamento. Não, já estava acontecendo isso. Puxa vida, comendo bola mesmo. Senão essa teria sido com certeza uma recomendação que teríamos feito hoje. Agradeço de novo a quem perguntou. Elias, muito obrigado, Elias. Quem sabe amanhã nós ainda vamos ter uma colher de chá, mas essa é uma indicação muito legal. Olha, o objetivo disso aqui é Fibonacci, muito simples. Fibonacci é 44. Acho que nós estamos vendo o início de uma grande tendência de baixa aqui em Ambev, né? Como vocês sabem, né? Nada sobe o resto da vida. E uma tendência de alta como essa que aconteceu depois da queda do subprime, acaba quando termina. Eu, baseado nessa reta, baseado no fato de que os preços respeitaram um movimento de alta por 1, 2, 3, 4 anos e meio, e agora passaram a não mais respeitar, eu acho que isso está muito claro, no sentido de que esse processo foi terminado e que nós vamos ter uma queda aí bastante brava. Eu acho que é muito legal vender na bandeira, no rompimento da bandeira de baixo, que é exatamente o que aconteceu. A projeção aqui, eu acho que nós podemos pensar em fazê-la. A gente pode talvez projetar essa perna aqui, mas eu acho que 72 ou 70, 72 é um bom nível para a gente projetar o fundo dessa acumulação aqui, 72 a 70, vamos ficar com 71, e aí, se a gente pegar isso aqui, a gente põe o stop acima da bandeira, aí pelos 81 e 63, vamos projetar aqui para 70, e isso não dá uma situação de 3 a 1. Então a gente tem que ir para um intraday de 15 minutos e pensar em fazer a mesma operação, colocando o stop ao invés de aqui em cima, acima desse último topo aqui. A gente faz uma operação no intraday, aí a gente tem que descer esse stop para 80 e 75, 71 pode ser, tá? E aí sim a gente vai para o método com stop e planejamento, e a gente tem uma situação 3 a 2 e dá para a gente fazer um trade aí. É isso aí. Júnior, então baixa curto, médio e longo prazo em Ambev. Júnior. Entre J. Castro, OGX. OGX P3, né? Então, OGX nós até ficamos de olho para dar uma comprada nela hoje, né? OGX já está em mares nunca antes navegados, mares profundos, né? A gente podia dizer nunca antes navegados. Nós tivemos essa perna de baixa, e aí nós tivemos uma perna parecida para baixo, então os preços podem ter terminado essa perna. A gente tem que cautelosamente pensar em Fibonacci. O fechamento na máxima do dia hoje nos leva a crer que os preços estão caminhando aí para esse primeiro número Fibonacci, que está em 2,20, ou o segundo número Fibonacci é 2,50. É isso aí. Júnior, última pergunta? Última é do Victor. Victor. Dólar canadense, CAD. Canadian Dollar. Canadian Dollar. Olha, primeira vez que eu estou vendo esse gráfico. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente traçar uma pretensa reta aqui, e dá para a gente traçar uma reta nível de suporte por aqui,
eu acho que isso tem cara de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Isso aqui mas está difícil. Indefinido isso aqui. Não dá para saber nada. Vamos para o curto prazo. Ver se podemos tirar alguma indicação aqui no curto prazo. Não. Também não. Quem que perguntou? Vitor. Vitor, desculpe, Vitor. Esse gráfico não me dá condições de extrair nenhuma indicação lógica sobre o comportamento futuro dos preços. Mas, se os preços romperem 1,35, eles vão para a próxima resistência a 1,35, não, a 1,035. Né? Eles vão para a próxima resistência a 1,45 e aí a coisa começa a ter condições de ter uma alta mais acentuada, talvez até essa reta de resistência maior aqui. Tá? Só isso. Se você tem esse gráfico no terminal enfoque, você fica de olho nessa reta. Se você não tem, manda um e-mail para nós que a gente te manda isso aqui por e-mail. Isso aí, minha gente, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima quinta. Lembrando que nós estamos aí com essa ideia de que podemos estar vendo a indicação do século no S&P, então vale a pena a gente acompanhar aí de camarote ou sentado na nossa poltrona a oscilação do mercado essa semana. Vejo vocês na próxima quinta. Um abraço, boa noite e bom fim de semana.